Olá, tudo bem? Vamos recapitular a lição da escola sabatina? Vamos juntos? O tema, a criação, Gênesis como fundamento, a parte 2. E você sabia que muitos pensadores importantes foram inspirados pelas Escrituras Sagradas a investigar o mundo criado por Deus? E como resultado, nasceu a ciência moderna, ok? E podemos citar alguns nomes: Johannes Kepler, Isaac Newton e outros grandes cientistas acreditavam que o seu trabalho revelava ainda mais sobre a criação das mãos de Deus. Que maravilha! Porém, com a chegada da Revolução Francesa em 1794, a ciência do século XIX passou de uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no materialismo, sem nenhum espaço para o sobrenatural. Essas ideias filosóficas foram popularizadas por Charles Darwin em 1859, em seu livro A Origem das Espécies. E desde essa época, a ciência tem se distanciado cada vez mais de seu fundamento bíblico, resultando inclusive em uma reinterpretação radical da história do Gênesis. E será que o relato do Gênesis, do capítulo 1 ao 11, foi simplesmente tomado emprestado do antigo Oriente Próximo? O relato bíblico teria sido obtido das nações pagãs vizinhas? Claro que não. Deus inspirou Moisés a escrever, e nós vamos ver a seguir, na sequência, a beleza da escrita divina em meio às mitologias existentes. Vamos para domingo? Uma terra plana. Foi isto. É comum a crença de que muitos no mundo antigo, na literatura mesopotâmia, babilônica, descreveram a terra como se fosse plana. A Bíblia não estabelece padrão sobre isto. Ela fala da terra como apoiando num pilar, num nada, como um circo. Jó 26, 7 a 10 descreve que a terra está suspensa sobre o nada. Isaías 40, 21 e 22 declara que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Apocalipse 7, 1, João descreve os 4 anjos do céu em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Será isso literal? Em suma, o profeta usou uma linguagem figurada, e agora insistir numa interpretação literal de textos proféticos é como se nós estivéssemos tirando a passagem do contexto e fazendo ela ensinar algo que ela não ensina. Na verdade, há perguntas que a Bíblia não está interessada em responder e não tem esse propósito de responder. Nós cremos que a Terra é um globo através da ciência, mas o autor bíblico ou os autores bíblicos não estavam preocupados com isto. Inclusive, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, Deus mencionou que as coisas reveladas nos pertencem e as ocultas pertencem ao nosso Deus, as não reveladas. Um texto difícil da Bíblia é interpretado por um texto fácil. Em outras palavras, o texto fácil lança luz sobre um texto mais difícil e você consegue compreender o contexto. Será que a Bíblia apresenta uma visão antiquada da cosmologia? O texto é importante apesar de todo o rigor científico.
Por que o texto bíblico é importante? Porque ele mostra as coisas que têm sentido. Porque ele é guiado, o texto bíblico é guiado para fazer-nos entender os porquês das coisas. Para nos fazer entender o significado da vida. De onde nós viemos, quem somos, para onde vamos, qual é o sentido da vida. O texto bíblico nos revela isto. Amém? Vamos para a segunda-feira. A criação na literatura antiga. Vários outros povos também tinham e têm relatos sobre a criação. Os relatos dos assírios, dos egípcios, dos babilônios, possuíam uma série de relação com a Bíblia, como o homem foi criado e assim por diante. Por sinal, arqueólogos descobriram textos do Egito Antigo e do Oriente Próximo que contêm histórias primitivas da criação e do dilúvio. E alguns então indagam se o relato do Gênesis foi obtido dessas culturas ou se ele dependeu dela. É possível notar que em meio às mitologias existentes, Deus conduziu Moisés às fontes corretas, às tradições existentes na época, né? As tradições repetidas pelos antigos, que eram conhecidas na época, então aquelas tradições verdadeiras. E aí Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, palavras puras, palavras verdadeiras que chegam ao nosso tempo. Mas quais eram algumas das diferenças entre Gênesis 1 e capítulo 2, verso 1, com a epopeia de Atrahares, por exemplo, que a lição vem nos apresentando aí também alguma coisa nesse sentido. Qual a diferença? Há diferença? Pois bem, então em Atrahares, o homem trabalha para os deuses para que estes descansem. Mas na Bíblia, Deus descansa com o homem no sétimo dia. Não há diferença nisto? Em Atrahares, nesta epopeia, um deus menor foi morto e seu sangue foi misturado com argila para formar 7 machos e 7 fêmeas. Mas em Gênesis, Deus criou Adão do pó da terra e depois da costela de Adão formou sua esposa Eva. Sem haver sangue, sem haver morte. Você está entendendo? E além disto, não há sinais, nenhum sinal de violência no relato de Gênesis, como encontramos na história de Atrahares. O relato bíblico é sublime ao descrever o Deus onipotente que concede à humanidade propósito digno em um mundo perfeito. E em realidade, estudiosos mostram que estes relatos são de fato diferentes. Você concorda com isto? Muito bem. Amém? Que Deus abençoe. No estudo de terça-feira, Gênesis versus paganismo, vemos que, longe de depender de antigos mitos pagãos da criação, o livro de Gênesis foi escrito de um modo que refuta esses mitos, fazendo com que Deus, como Criador, se distancie deles. Não temos nada a ver, a Bíblia não tem nada a ver com aqueles mitos. E em Gênesis capítulo 1, verso 14 ao 19, ali mostra os luzeiros e suas funções. Os termos, por exemplo, sol e lua, foram citados no relato porque seus nomes em hebraico eram os nomes dos deuses do sol e da lua do antigo Oriente Próximo e do Egito. Os termos, então, luzeiro maior e luzeiro menor, mostra que eles foram criados para funções específicas, para sinais, para estações, para dias e anos, para alumiar a terra.
Esses luzeiros tiveram essas funções. E o sol teve a função de dar a vitamina D para nós de forma graciosa. O sol também demarca as estações do ano. A lua demarca as estações, por exemplo, do mês, né? O círculo mensal. Então, tudo tem um propósito definido e Deus utilizou uma outra nomenclatura para diferenciar da literatura pagã que existia na época. O texto aponta para a humanidade como o clímax do relato da criação, mostrando claramente quanto os relatos pagãos e bíblicos são diferentes. Que maravilha, não é verdade? Que bênção isso para todos nós. Nós temos aqui uma mensagem, um conteúdo puro da palavra de Deus. E na lição de quarta-feira, a criação e o tempo. Em Gênesis capítulo 5 até o 11, contém uma linha contínua de descendência, desde Adão até Noé, e não há acréscimo nem ausência de nenhuma das gerações. E aí você pega lá, desde Adão, depois seu filho Sete, Enos, Quenã, Maleléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Não há interrupção nestas gerações, por um período de quase 2000 anos. E os especialistas judeus e cristãos têm interpretado que esses textos representam a história em uma forma precisa de determinar a data do dilúvio, a idade da terra, pelo menos a partir dos 7 dias da criação, conforme descritos em Gênesis capítulo 1 e 2. Se quisermos entender o contexto divino, o conceito divino de tempo e o seu progresso ao longo da história, devemos reconhecer que esses 2 capítulos são tanto históricos como teológicos e nada de mitologia. Nada de mitologia. Esses textos ligam Adão ao restante da humanidade. E liga também Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo. Você está entendendo? Então, aí vem alguns questionadores. Por que devemos dar atenção às palavras do apóstolo Paulo quando falamos sobre esses textos de Gênesis? Paulo em 1 Timóteo 1, verso 4 fala: nem se ocupem com fábulas e genealogias. Nós não devemos nos ocupar com isto. Porém, tudo na Bíblia tem valor permanente. Tito, capítulo 3, verso 9, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates. Você vê o contexto que se trata, que Paulo está tratando ali. Aquelas genealogias, esses ensinos estavam trazendo deturpação para a fé cristã. E agora, concernente ao relato do Gênesis, eles nos fundamentam as nossas origens, chegando até a mostrar nossa identidade, que nós viemos das mãos de Deus. Você está entendendo isto? Na lição de quinta-feira, a criação nas Escrituras. Que tema maravilhoso! Como os autores bíblicos do Novo Testamento referiram os capítulos de 1 a 11 de Gênesis. Olha o que Jesus fez. Mateus 19, 4 e 5. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E como dizer que não é literal se Jesus aqui refere como sendo algo literal? Jesus declarou em Marcos 19, 6 a 9... deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Como Jesus falou isto, usou a narrativa de Gênesis para mostrar a importância e como o casamento surgiu. E agora nós vamos colocar isso como um mito, como sendo algo irreal? Não é cabível, não é cabível. Lucas capítulo 11, versos 50 até o 51, para que desta geração se peça conta do sangue dos profetas, desde Abel até Zacarias. Então Abel foi um personagem
literal e não fictício. E Zacarias também, Abel, o filho de Adão, que foi morto por seu irmão. Zacarias, que viveu e foi morto no ano 520 depois de Cristo. Assim, querido amigo, existem outros textos. Aqui em Atos capítulo 14, verso 15, também prova a existência de um relato literal que vos converta ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Lá em Gênesis disse que Deus criou os céus e a terra. E agora em Atos o apóstolo usa como um fato real, literal. E como nós vamos desprezar esses ensinos? Não há cabimento nisto. Tiago capítulo 3, verso 9, com a língua nós bendizemos ou amaldiçoamos pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. Em Gênesis menciona que fomos criados à semelhança de Deus. Então, esses textos são literais. No Apocalipse capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 14, 22, verso 3 e 4, ali destaca o vencedor que estará comendo do fruto da árvore da vida. Lá fala que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto então remonta para Gênesis, que mostram a criação literal. Sendo assim, amado amigo, amiga, quero dizer para você que os escritores do Novo Testamento desenvolveram suas mensagens com base na natureza fundamental do Gênesis, para mostrar ao leitor moderno a importância dos seus eventos literais lá no Gênesis. E por fim, quer saber de algo mais? Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos os pecaram. E o próprio contexto aqui de Romanos 5 descreve que o primeiro homem pelo qual veio o pecado no mundo chamava-se Adão. E depois o segundo homem que trouxe a salvação ao mundo foi Jesus. Coloca como personagens literais. E se você pega Adão como sendo um alegorismo ou um mito, você tem que pegar Jesus também. E onde vai parar o ensino bíblico, a compreensão das Escrituras? Você está me entendendo? Então, se os autores bíblicos do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, e o próprio Jesus consideravam o relato bíblico da criação como uma história fidedigna, por que você não deve fazer o mesmo e eu também? Ou vai dar crédito a teóricos, a autores falíveis, caídos, pecadores e cheios de ideologias falsas? Gênesis nos dá uma imagem de harmonia que define o tom do restante das Escrituras. Você crê nisto? O relato da criação no Gênesis dá o fundamento literal para todas as Escrituras, que neste mundo pós-moderno, onde está deturpando toda a compreensão bíblica, que você possa estar enraizado no assim diz o Senhor na palavra de Deus. Até o próximo tema na próxima semana. Amém.